Amém? Quem tem Bíblia, abre em Gênesis 16. Vamos ler o capítulo todo. Esse capítulo conta a história de uma serva, de uma escrava chamada Agar. E essa história Deus trouxe ao meu coração e falou muito ao meu coração. Tem uma narrativa muito bonita aqui. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor tem me impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim edificarei com filhos por meio dela. Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, a sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, sua senhora foi por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: sobre ti a afronta que me faz a mim? Eis que te dei a minha serva para possuí-los. Ela, porém, vendo, concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está em tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse a Agar, serva de Sarai: de onde vem, para onde vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora, humilha-te sobre tuas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobretudo tua descendência, de maneira que por numerosa será contada. Disse mais ainda o anjo do Senhor: concebestes e dará luz a um filho, que chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Amém? Essa história é uma história muito conhecida. Essa narrativa, ela vem da ideia que Deus começou no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, Jesus começou um plano de salvação. Ele não revelou seu plano logo de início. Aí veio Noé, Deus fez o dilúvio. Tendo o dilúvio acontecido, chega até Abraão. Quando a gente pega Gênesis, capítulo 12, nós começamos a ver Abraão, ele, através da descendência dele, veria o Salvador. Abraão é chamado por Deus, logo após Noé morrer, uma nova formação da terra, novos moldes. Aí chega Abraão e Deus começa a falar, deu uma bênção para Abraão, transfere essa bênção para Isaac, depois transfere essa bênção para Jacó, até chegar em Davi, passa por Davi, até chegar em Jesus. À medida que o tempo vai passando, Deus vai revelando o seu plano de salvação. Naquele momento, Abraão não sabia a grandeza que seria as suas gerações. Um belo dia o Senhor chama Abraão, e nem era Abraão, era Abrão, como a gente pode ler aqui no texto. Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e eu vou te mostrar uma terra nova. Abrão, ele segue em parte aquilo que Deus fez. Ele saiu da terra, levou Ló, e logo depois ele abriu mão de Ló, e Deus fez grandes e grandes coisas através dele. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: até o capítulo 12, a gente vê a história contada sem perspectiva de uma bênção de Deus. A primeira vez que Deus fala, eu vou abençoar a sua geração, é para Abraão. Eu vou abençoar a sua descendência. Sobre ti será numerosa todas as nações da terra. Deus está fazendo promessas para Abraão. E eu fui ler de Gênesis 1 até Gênesis 16. Deus aparece para Abraão e conversa com Abraão. Abraão é um homem que ele conversa com Deus. Porque tem, no capítulo 12 fala, e ouviu Abraão, e depois fala no capítulo 13 ou 14, apareceu a Deus a Abraão. E Abraão é conhecido como o pai da fé. O homem que ousou a falar com Deus. Quando teve a destruição de Sodoma e Gomorra,
Deus, se porém tiver 50, tu não deixaste de destruir? E Deus ouviu Abraão e conversava com Abraão. Só que Abraão, ele não entendia como Deus iria fazer. Aí nessa narrativa, no capítulo 16, tem um corte. Abraão deixa de ser o centro da história, Sarai, a sua esposa, deixa de ser o centro da história, e o centro da história aqui é uma egípcia escrava chamada Agar. E eu comecei a me identificar muito com Agar, porque ela era egípcia, ela não vinha da linhagem de Abraão, ela era vinha de um povo que não conhecia a Deus. Bem provavelmente, ela foi ganhada como presente para Sarai, que era comum naquela época dar presentes. E nesse texto nós conseguimos ver algumas coisas. Ela, em nenhum momento, Abrão ou Sarai chamou ela pelo nome de Agar. A primeira pessoa que chega para ela e fala Agar direcionada é o anjo do Senhor. Enquanto Abrão chamava ela de serva, Sarai a tua serva ou a tua escrava, o anjo do Senhor chegou para ela e chamou pelo nome. E quando tem na Bíblia a manifestação do anjo do Senhor, é o próprio Deus vindo falar. Algumas referências remetem a Jesus. E por que a gente entende que é o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus? Porque é o próprio Deus. O anjo, ele não tem poder de fazer coisas, mas Deus tem. E quando o anjo chegou e falou, eu multiplicarei, é uma ação, é uma promessa, é um poder. E pela primeira vez na Bíblia, o nome de Deus é pronunciado. Um dos nomes de Deus, o El Roi, o Deus que vê. O Deus que viu aquela mulher, imagina ela grávida, escrava, fugitiva no deserto. Eu não sei a sua situação, não sei a sua dificuldade, mas eu sei que talvez a situação dela era bem pior. Ela não tinha bens, ela não tinha família, ela não tinha nada. Ainda estava grávida no deserto. Imagina só hoje, uma mulher grávida sem marido, já não é algo muito aceitável. E naquela época, no deserto. Então, essa situação nós podemos ver que quando o anjo do Senhor chega, ele é capaz de mudar frustração para redenção. Ela estava frustrada porque ela simplesmente obedeceu aquilo que a senhora dela mandou. Deus é o Deus que tira a aflição e coloca o conforto. Deus é aquele que tira o abandono e dá o alento. Deus é o Deus que transforma a rejeição em adoção. A promessa que ele deu aqui para a descendência de Ismael é uma promessa que eu acredito que ainda vai vir o derramar do Espírito Santo de Deus pelaquela nação, para aquele povo que se chama muçulmano. E um dia vai falar que só o Senhor é Deus. Porque a promessa vem do próprio anjo do Senhor. E se pararmos para pensar, nossas vidas como gentios, nossas vidas foi da mesma forma. Nós não estávamos na linhagem de Abraão. E veio o anjo do Senhor quando estávamos o quê? Perdido. O interessante é que Jesus, várias e várias vezes, ele mostra como uma fonte de água viva. Aquele que tem sede, vem até a mim. Aquele que tem fome, vem até a mim. Aquele que está cansado, vem até a mim. Pensa comigo. Agar, ela não tinha valor algum. Ela só era uma barriga de aluguel, uma escravazinha. Mas essa escravazinha foi a primeira mulher que teve uma experiência com Deus. A primeira mulher que teve uma experiência com Deus. A primeira mulher que falou o nome El, que significa Deus. Tem o El Shaddai, o Deus poderoso, que é falado 5 capítulos depois. Mas ela falou o El Roi, o Deus que me vê. Ela conseguiu ter um encontro com Deus. Eu gosto muito da fala do anjo do Senhor.
eu farei. Quando esse anjo apareceu, ele tinha claramente o objetivo de mostrar o plano da redenção. Se a gente parar e ler esse capítulo de novo, a gente consegue ver uma história de redenção. Alguém fugindo. Quantos aqui estão fugindo? Todos nós, enquanto não aceitamos Jesus, éramos fugitivos. Até a graça nos alcançar. Até o amor de Deus nos alcançar. Até a salvação de Deus nos alcançar. O primeiro nome que foi dado na Bíblia, o primeiro nome que a gente acha que foi mudado foi o de Abraão. Mas o primeiro nome dado foi o de Ismael. Deus deu nome para ela. Aqui ainda era Abrão, ainda era Sarai, e Deus chega para ela, eu vou te dar um nome. Que significa, Deus ouviu os gritos de aflição. Ou Deus ouve os gritos de aflição. Quantas e quantas vezes nós estamos no deserto, nós estamos sem água, nós estamos sem abrigo, estamos desprezados e a gente espera algo para vir. E Deus vem e ouve os nossos gritos de aflição. Eu acredito na graça, eu acredito na transformação do Espírito Santo, eu acredito na redenção. E eu também acredito que Deus nos leva ao deserto. Ele nos direciona ao deserto, porque lá no deserto a gente consegue ver o tamanho da grandeza de Deus, o tamanho do amor de Deus. Poderia muito bem essa serva simplesmente morrer lá, mas Deus não, Ele foi lá. Todos nós poderíamos ter morrido, mas Jesus não, eu vou lá, eu vou morrer por Ele, vou morrer por você. Eu vou te dar um caminho de vida. E o anjo do Senhor a orienta e ela age com sabedoria. Ela volta para casa, mesmo com a situação de humilhação. O interessante é que quando nós temos um encontro com Deus, talvez aquilo que nos machucava, aquela sensação de estar ferido, de estar doído, a gente consegue suportar. Porque você sabe a promessa de Deus. O que fez Agar suportar a humilhação é que ela traria à luz a um filho e o nome do filho foi Ismael. O nome que o anjo de Deus colocou. Quando Jesus veio nessa terra, ele foi o mais desprezado. Ele foi o mais rejeitado. Aí eu paro e penso, Deus, uma mulher grávida, sem marido, sem bens, no deserto, isso é desprezo demais. E Jesus ainda fala, eu fui mais desprezado. Quando a gente tem um encontro com Deus, quando os nossos olhos conseguem ver Deus, a gente nunca consegue ser da mesma forma. Agar, ela viu Deus, ela chamou Deus de El Roi, o Deus que vê a aflição, o Deus que traz a promessa, que traz a redenção em meio a qualquer aflição. Quando Jó viu Deus, o que ele falou? Eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Quando Isaías viu Deus, o que ele falou? Ai de mim, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios, de homem de impuros lábios. Agora, quando Deus nos vê, quando nós sabemos que Deus nos vê, a nossa vida é transformada. Talvez você não veja a visão de Jesus, mas você pode saber de uma coisa, Deus te vê o tempo todo. Não tem um minuto da sua vida que Deus não está te vendo. Não tem. Nesse capítulo, a gente pode ver que ali o anjo do Senhor revelou a promessa da cruz. Você não está na linhagem de Abraão? Ok, mas eu também vim para te dar salvação. Que a gente pode ver lá em Jeremias 29:11. Eu, Senhor, sei que planos que tenho a vosso respeito. Você não sabe quais os planos, quem sabe sou eu. Planos de paz
e não de mal. E continuando em Jeremias, invoca-me e anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não sabe. Eu vou dar uma notícia para vocês. Tem muita coisa na sua vida que Deus já planejou, já conquistou, já está pronto e Ele ainda não te falou. Ele não te falou. Ele ainda não te falou. Você não sabe de todas as promessas de Deus para a sua vida, mas elas são reais e elas existem. Por quê? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para você. Lá em Salmo 139, também fala do El Roi, o Deus que vê algo que ninguém vê. Quando eu olho para qualquer um de vocês, eu vejo seus defeitos, eu vejo suas características, vejo as qualidades. Mas existem coisas que só Deus vê. Existem coisas que só Deus vê. Deus conseguiu olhar para aquela escrava e ver aquilo que é. E eu acho interessante que Agar, ela reconheceu que era Deus. Porque ela chamou de El Roi, o Deus que vê. Ela sabia que era Deus. Nós precisamos, a partir de hoje, primeiro, saber que Deus vê algo em mim que eu ainda não vi. Você tem que ter essa esperança na sua vida. Você tem que parar e pensar, Deus, o que é que o Senhor já viu em mim que eu ainda não vi? Qual é a promessa que o Senhor tem para mim que eu ainda não sei? Porque existe promessa, existe um propósito, existe um caminho, existe uma vida, existe uma direção de Deus para a sua vida muito maior do que aquilo que você sonhou, pensou ou imaginou. Segunda coisa, desista de esconder alguma coisa de Deus. Por mais que ela fugiu da sua senhora, Deus a encontrou. Quantas e quantas vezes nós estamos fugindo das aflições, estamos fugindo das responsabilidades, estamos fugindo dos problemas, mas Deus está vendo. Ninguém sabe que você está sofrendo, Deus está sabendo. Ninguém sabe o que você está passando, Deus sabe o que você está passando. Não existe nenhuma dor na sua vida que Deus não conhece. Ele conhece todas as nossas aflições, porque Ele tem cuidado de nós. E a terceira coisa, Deus, Ele já viu aquilo que ninguém viu. Ele vê o meu presente, eu não consigo esconder nada dele. E Deus mostra para a gente um futuro, mesmo quando desistimos dele. Você acha que Agar fugiu para o deserto com a perspectiva ou porque ela queria desistir das coisas? Uma mulher grávida para ter um bebê naquela época não era fácil. Imagina no deserto. A aflição foi tanta que ela preferiu estar no deserto do que estar naquele local da humilhação, que nem pelo nome ela era chamada. Ela não tinha mais esperança. Mas Deus consegue colocar uma esperança onde não existe mais. Amém. Deus consegue transformar tudo aquilo que não é para algo que é. Eu acredito no Deus improvável. O homem segundo o coração de Deus na Bíblia, nem o pai dele o viu como possibilidade de ser rei. Mas Deus viu. Deus vê. E esse homem, Davi, ele escreveu o salmo mais conhecido, que é o Salmo 23. E se a gente for no Salmo 23 e pegar a tradução original, está lá, Adonai Roi. O termo usado para Deus é Adonai Roi, o Senhor que vê. É o meu pastor.
O Senhor que vê a tua vida é o seu pastor. O Senhor que está te observando é o seu pastor. E esse salmo continua o quê? E nada, nada, nada lhe faltará. Quantos acreditam que nesse exato momento Deus está te vendo? Levanta a mão. Quantos acreditam que nesse exato momento, em meio a uma aflição, você quer fugir? Você quer ir em busca de um deserto? Porque talvez o deserto é melhor do que essa aflição. Talvez esse deserto é melhor do que essa situação. Mas o próprio Deus vem em busca de você. O próprio Deus vem em busca de você e te dá uma história. Mesmo você não sendo protagonista, mesmo você não sendo valorizada, mesmo ninguém te chamando pelo nome, Ele te chama pelo nome, Ele se apresenta a você, Ele te dá o direito de chamá-lo por um nome de Deus e multiplica a sua descendência. Quem ia acreditar que aquela mulher, uma escrava egípcia, se tornaria a mãe de Ismael, que é uma grande nação hoje, e uma nação que será alcançada por Jesus Cristo. Eu creio nisso. Eu creio na promessa que todo olho verá e todo joelho se dobrará. A promessa ainda existe. E seremos nós que iremos falar: Deus vê a aflição de vocês. Deus vê a aflição do seu povo. Deus está vendo. E a gente precisa entender uma coisa. Deus tem um plano de salvação para mim. Deus tem um plano de salvação para você. Deus tem um plano de salvação para todo aquele que veio nessa terra. E o plano de salvação de Deus, ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável. E qual é a vantagem de eu aceitar esse plano? Qual foi a vantagem que Agar viu em voltar para Sarai? Você acha que Sarai simplesmente parou as humilhações? Você acha que Sarai simplesmente parou de falar? Interessante que a ideia foi dela. Não foi Abraão que pediu Sarai alguma coisa. Foi Sarai que chegou para Abraão. Tem uma serva aqui. Quer ter um filho com ela? Abraão, tá bom. E ela mesmo depois foi o quê? Reclamar para Abraão que a mulher estava grávida. Será que ela parou de fazer isso? Eu acredito que não. Mas por que Agar voltou e a gente não vê mais nenhum momento de sofrimento, de dor em Agar? Será que acabou? Eu acredito que não. Mas Agar estava tão ciente da promessa que ela teve Ismael. E quando nós estamos cientes da promessa de Deus, a aflição vem? Vem, mas eu acredito na promessa. O sofrimento vem, mas eu acredito na promessa. A dor vem, mas eu acredito na promessa. Acredite na promessa que Deus fala: eu vejo você. Eu estou vendo vocês. Eu estou ouvindo o grito de vocês. Que Ele falou também, Ismael, o Deus que ouviu o meu grito. Gente, um grito não é um sussurro. Um grito é uma sensação de desespero. Deus vê as nossas aflições. Que nós possamos entender o seguinte: Senhor, Adonai, Roi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está me vendo nesse exato momento e nada me faltará. Que possamos ter essa promessa que Deus está me vendo. Que possamos acreditar sempre: Deus vê e Ele sempre verá as nossas aflições. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos falar um pouquinho com Deus. Pegue nesse momento, traga à memória as suas aflições, aqueles pensamentos que você acha que Deus não está vendo, aquela situação que você acha que não tem mais vida, que não tem mais possibilidade, que você está no deserto, que você está vivendo a frustração, que você está vivendo a aflição, o abandono, a rejeição, e você vai entregar nas mãos do Senhor. Você vai saber o seguinte: o anjo do Senhor, ele está pronto para te ver. O próprio Deus está pronto para te ver.
O próprio Deus está pronto para te dar redenção, para te dar conforto, para te dar alívio, para te dar vida, para te dar paz e para te dar um propósito. Senhor Deus, eu entrego nas tuas mãos, ó Pai, essas vidas. Senhor, o Senhor vê cada um de nós. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas dores, ó Pai. E por muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos, estamos perdidos, estamos abandonados em meio ao deserto. Mas o Senhor aparece e mostra e fala: eu vejo, eu estou na fonte de água, eu estou te dando um caminho, eu estou te dando uma promessa, eu estou te dando vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, nós aceitamos a tua vida, ó Pai. Nós aceitamos seguir aquilo que tu nos fala, para que nós possamos receber a tua promessa. No nome de Jesus. Amém. Amém.